Tá no ar mais um episódio da temporada especial de Festivais de BH do Clube do Rolê, o seu podcast sobre os rolês e os bastidores dos rolês mais legais de BH. E os convidados do episódio de hoje são Negona Dance e Graves, idealizadores do Toca na Favela, uma iniciativa que tem que mostrar todo o potencial criativo das periferias de BH. Gente, muito obrigado por toparem ter vindo aqui. A gente que agradece. Tirar um espaço na agenda concorrida para estar aqui nesse papo. Desde quando eu pensei essa temporada de festivais, o Toca sempre bateu muito forte aqui, porque é uma iniciativa muito legal e que tem rendido frutos muito legais, assim. E todo mundo que vai super comenta, super fala como que é uma experiência legal. Então acho que vai ser muito massa vocês compartilharem mais um pouquinho pra gente os bastidores. E vamos começar falando de como que surgiu, assim, né? Porque nasceu na sua comunidade, né? E aí, como que Negona chegou no rolê? Conta pra gente como que surgiu essa ideia do Toque na Favela. Ai, nasci, Negona tava lá, né, junto. Eu acho que falar desse início do Toca na Favela, a gente tem que falar do nosso encontro, né? Que foi na universidade, foi no FMG. Eu fazendo teatro universitário, a Negona fazendo dança. E aí a gente se encontrou ali no meio dos barracos da faculdade, né? Vendendo ambulante, porque a faculdade queria tirar de lá de dentro. E aí a gente sempre envolvido nos bafões, assim. E aí dali a gente começou a se ver nos rolês da cidade, foi o auge do Favelinha Dance, né? E aí dançamos com o Jojo Todinho. E botou num palco com o Jojo Todinho. E aí o nosso encontro foi assim, e aí dali a gente começou a construir coisas juntas, né? Eu aprendi muito com a Negona, com os meninos, assim. Naquela época, eu era bem novinho, tava começando a tocar, se não me engano, né? Sim. E aí... Daí que a gente se vendo mais nos rolês, estando nos rolês, indo aos festivais. Negona me levava nos festivais. Que eu sou muito fã, inclusive, dos grandes festivais de BH. Sim. Mas a gente chegava nesses grandes festivais e a gente meio que não se via muito, né? A gente não via muito pessoas como a gente via que não era uma experiência muito pensada pra gente, por mais que sejam experiências incríveis, assim, não eram muito pensadas pra corpos como os nossos, né? E aí a gente começou a pensar, mas como assim não existe um festival favelado nessa cidade? Como assim? Não existe uma experiência gigantesca dessa aqui para pessoas de favela, sabe? Pensada para esse público. Seja no preço, seja na acessibilidade, seja nas atrações, tudo. E aí foi daí que surgiu o desejo de fazer o Toca na Favela, a gente se encontrando nos festivais sempre indo juntas e falando, poxa, mas tem uma Imagina se tivesse nós. Eu lembro da gente curtindo o Zeca Pagodinho, assim, a gente comentando, gente, nossa, fulana de tal do beco, talvez assim, ia estar aqui vivendo muito, curtindo muito, e aí a gente começa a pensar, vamos fazer um negócio? Falar, vamos, eu animo fazer um negócio. E aí... Foi disso, né? Dessa ausência. Nasceu. Mara. E o nome Toca na Favela é muito bom, né? Tem alguma história por trás? O que vocês pensaram pra escolher isso? A gente é um pouco fã de MC Carol e de Heavy Baile. Um pouco muito fã. Inclusive, esse nosso sonho de line tem. Olha, já fica registrado aí, ó. Sim. Vai acontecer ainda, né? Vai vir. Tá perto. E aí... Mas foi da música, né? Toca na Favela. A música do Heavy Baile com a Carol. Quando a gente se sentou pra pensar o nome, não vinha nada além disso, assim. De Toca na Favela, de ser coisa... sobre músicas que tocam nas quebradas, né? E aí a gente queria usar também essa música como mote, assim, pro festival. E acho que a gente tem a bênção deles, né? A gente tem a bênção deles, inclusive, pra usar o nome. É muito nítido, né? Tipo assim, o que é a proposta, o objetivo com esse nome, assim, né? Tipo, porque a música fala, se toca na pista, toca na favela. Sim. Então a gente pensa nesse lugar do Toca na Favela, eu fico viajando muito nisso às vezes. Porque eu e Grabe somos pessoas que também estão na pista. Sim. Mas é lógico, a gente tá num bailezinho de favela, num bom pagodinho. Então se toca na pista, tem que tocar na favela também. Legal. E por falar em tocar, né, na pista e na favela, é um rolê que ele nasce na comunidade, tem edições lá, mas que já ocupou até o CCBB também, né? Como é que é pra vocês transitar nesses espaços assim e como que isso desafia vocês, né, de levar essa cultura periférica para um espaço como esse também?
Nossa, acho que muitos desafios, né? Porque eu e Gabs, eu acho que a gente também é muito garrado ali, né? num molde de se é na quebrada tem que ser na rua. E a gente ficou muito tempo fixado nisso, tipo assim, tem que ser um rolê na rua, tem que ser e tal. Mas ao mesmo tempo a gente se pega numa reflexão que era pensar, velho, a gente já conseguiu construir um rolê legal e agora temos essa oportunidade de ocupar um outro espaço, né? Que é na Praça da Liberdade, que muitas das vezes a periferia não se encontra ali, não acessa, não circula, né? Por mais que tenha ali muita escola, muita coisa, tô falando de um rolê, né? E aí, quando a gente aceita esse desafio assim, a gente tem muito esse cuidado, né? A gente construiu um diálogo com o CCBB que pra gente foi muito bom, mas pra eles também foram incríveis. Foi incrível também essa experiência, porque como que eu vou pensar um prédio tombado recebendo uma galera que não tem o costume de frequentar? Né? Então, a quebrada... Até as próprias expressões artísticas que vocês levaram para lá. Exatamente. E aí é pensar no festival também como ponte, né? Nesse lugar de agora a gente vai atravessar, vai levar a galera da quebrada para curtir no CCBB. E aí várias coisas, inclusive, que não podia, a galera do CCBB descobriu que podia, porque a gente fez na Tora Produções. Sabe? Tipo assim, não pode acontecer um cortejo nos corredores. A gente encerrou com o quê? Com um cortejo saindo do teatro nos corredores. Então, acho que cria essa ponte entre a periferia e aquele circuito Liberdade ali, porque é isso. Foi no CCBB, mas impacta o circuito Liberdade inteiro. Ali de entender, olha, é possível fazer, é possível se conectar, é possível transformar outros lugares, adaptar outros lugares, também para poder esse lugar no diálogo também. Eu acho que internamente, né, contando um pouco dos bastidores, a gente bateu muito nessa questão, assim, olha, a gente não quer que os nossos aqui dentro sejam perseguidos. Pelos seguranças. Então a gente trocou uma ideia com o chefe de segurança. A gente conseguiu estabelecer de fato um diálogo, né? Um diálogo ali para conseguir transformar aquilo ali, porque estruturalmente não é acolhedor, né? Mas a gente conseguir transformar aquele espaço ali, e foi assim, os 10 dias mais loucos da minha vida, assim, que eu acho que a gente viveu muito. E eu acho que a ponte foi construída e eu espero que venha mais, inclusive, por aí. Eu queria acrescentar. Já deixa um recadinho ali pro CCBB. CCBB, vamos! Vamos tá fazendo um negocinho, CCBB. Só mais 3. Eu queria acrescentar, assim, porque fazer um festival pra periferia já é um desafio, né? Sim. Já é um desafio porque quando a gente fez na praça, por exemplo, lá no pé do morro, quando você coloca ingresso, mesmo sendo gratuito, já é uma barreira para que essas pessoas não desçam e não vão. Exato. Elas falou que é ingresso, já pensa, tem que pagar. E aí você deixa descrito de todas as formas possíveis que não tem que pagar, e as pessoas ainda assim, o ingresso distancia. Então, são detalhezinhos que distanciam as pessoas que já são dificuldade, né? E aí, no CCBB, mais dificuldades ainda. A gente está falando da Praça da Liberdade, a gente está falando de um espaço que não é convidativo para essas pessoas, né? E aí a gente tem que criar essa esfera que seja de fato convidativa. E aí, isso que foi doido, assim, a Negona contou dessa conversa com a segurança de lá, mas a gente foi bem recebido, bem aceito por todo mundo. O CCBB estava muito afim de ter a gente ali. Que massa. O CCBB tinha opções de festivais muito mais renomados, que já aconteceram muito mais vezes na cidade, mas o interesse deles era um festival favelado feito por favelado, sabe? Então, esse desafio, assim, de quebrar essa barreira mesmo, né? De conseguir criar uma esfera que seja convidativa para pessoas de favela, foi maior, assim. Mas isso até na favela mesmo, sabe? Legal. Criaram essa esfera que seja de festival, que seja interessante para favelado, ela é um desafio independente do lugar que a gente estiver ocupando, sabe? Sim. Porque dependendo do que você coloca ali, automaticamente já gera alguma coisa, um distanciamento. E outro detalhe engraçado é que a primeira edição lá no Nova Cachoeirinha tinha mais gente de fora do que do Nova Cachoeirinha, de outras quebradas. Foi ali que a gente entendeu, não, a gente não tem um festival do Nova Cachoeirinha, a gente tem um festival de periferia de Belo Horizonte, sabe? Sim. Então é isso, assim, rola essa construção. Que eu acho que foi isso, assim, foi uma construção. E à medida que você vai fazendo, que você vai percebendo também, né? O que a galera quer, como funciona. Como funciona, como não funciona ali, construindo junto.
E A gente colocou até ônibus, né? Exatamente. Lá do CCBB. Isso, Ônibus de saindo da ônibus. quebrada pra levar pro CCBB quem tivesse interesse Legal. em ir, sabe? Isso é muito importante. E vocês trouxeram um ponto que é essa questão da diversidade das manifestações artísticas da proposta do festival, né? Que é música, dança, arte, enfim. Dos doidos E aí, na multilinguagem. como que para vocês é montar essa programação? Porque é isso, vocês navegam por lugares muito diferentes, né? E o quanto tem também um toque, né? Da Negola, um toque do Grabs, na hora de pensar essa programação, assim, para um evento como esse. Eu acho que é a parte que a gente mais se aproxima, mas é também a parte que a gente mais se odeia. Porque... E eu acho muito bom isso, de, tipo assim, não é um negócio que... o Grabs falou, tá falado, ou a Sim. Negona falou, tá falado. Não, a gente vai Se chegar... complementa, né? Exatamente. A gente vai chegar ali num consenso, num lugar legal. Eu acho que o primeiro foi muito assim, que eu assumi a curadoria ali, mas o primeiro foi na rua, foi lindo. Então, Legal. a gente trouxe, de fato, esses desejos ali da cidade, do movimento das quebradas, assim, que tá ali muito envolvido com rap, com funk, com o grafite, com a culinária, com o bebê ali. Então, a gente escolheu até o tipo de copão que ia ter. Sim. Tipo assim, foi... Dani também, Vai ter essa inclusive. identificação mesmo, né, da galera? A gente trocou muita ideia. Então, no segundo, a gente se lança para um desafio maior, que foi no CCBB, onde a gente chama a curadoria da Ana Cecília. Só que quando você chama um curador também, você precisa dar a ele ali um briefing do que você quer ali, que você pensou, quais são suas indicações ali, e para montar esse briefing. Que tem que ser um só, né? Não dá pra cada um montar um breve. Exatamente. Tem que alinhar. E aí eu acho que também, pra mim, eu acho que é a parte mais gostosa, porque Grabs também é do teatro, ele é ator, né? Ele não legal. gosta de que fale isso, não. Ó, gente, não Mas sabia, ele né? é Ó, ator. que é um segredo. E a mente dele, eu e ele, acho que o que dá muito certo, assim, é que ele viaja numas coisas que ele fala assim, ai, não, esquece. E aí eu fico com aquilo na Mas cabeça... agora, o problema é de ator, porque você não sabe quando tá mentindo e quando tá Exatamente. que mente bem. Mas aí eu consigo pegar a ideia dele ali, construir outras teias, outro caminho, quando vê a gente junto construir uma árvore inteira. Legal. E aí a gente chega na Ana Cecília, que é outra doida também, que assume um rolê louco com a gente, fala assim, vamos fazer. E pegou ali a temática ali de cada dia, porque a gente teve temática de dias certinhos, assim, cada dia tinha um seu rolê ali. E eu acho que a curadoria foi muito construída num diálogo também, Ana trazendo vários nomes, aí a gente também levando outros nomes, olha, fulano tem um trabalho legal no teatro, Ciclano tem um trabalho muito massa na música, tem um DJ das antigas ali que é muito bom, que talvez condiz com esse dia aqui, e nessa coletividade, assim, nessa troca, sabe? Eu acho que é bem, bem bom, assim, a parte que eu, inclusive, mais gosto. E ela que manda nessa parte, né? Eu só respeito, eu falo, ok, mamãe. Ok, se falou, é isso, né? E, gente, o Toca vai também para além do entretenimento, né? A gente tem... A programação, ela conta com esse momento da diversão, de bateção de cu, mas tem também esses debates, né, que são importantes para a sociedade. Qual que é a importância para vocês de usar nesse espaço, nesse evento que vocês têm, para propor essas discussões, assim, né, que são muito importantes para a gente? Desigualdades, enfim, preconceitos. Amigo, a gente tem um mote do Toca na Favela, desde o primeiro. A gente falou se olhou assim e falou, cara, a gente não quer falar de dor. A gente não quer falar de dor, definitivamente. Um festival não é um momento da gente ficar falando das nossas dores. Eu acho que a gente tem outros momentos, outros locais, assim, pra fazer isso, né? Não que não sei que a gente não tem que falar, não que a gente tem que ser bloqueado pra falar de dor da gente, não é isso. Mas é porque eu queria que aquele momento fosse um momento de celebração. A gente queria que fosse um momento de celebração, que fosse um momento da gente viver uma outra coisa, sabe? E acho que a gente também já vinha muito da experiência da universidade, de ter muita roda de conversa. E aí, como a universidade é um lugar muito violento pra gente, acabava que a gente caía muito no lugar da dor. E aí a gente já tava meio cansado desse lugar, assim. E aí Toca, quando a gente propõe essas rodas de conversa, propõe essas coisas, é pra falar de prosperidade, sabe? É pra gente falar de felicidade, é pra gente festejar mesmo, assim, até nesses momentos. Então,
quando a gente propõe, por exemplo, uma discussão sobre moda sustentável, a gente vai falar da parte maravilhosa que mora nisso, sabe? Quando a gente propõe uma conversa sobre música, a gente fala da parte perfeita que mora na música de periferia, sabe? E aí a gente sempre para exaltar mesmo. Né? Sempre para exaltar, sempre nesse lugar. E isso deu muito certo, né? Deu muito certo porque foi um festival muito alegre, assim, para quem tava ali vendo, era sempre nesse lugar gostoso de estar falando, de estar ouvindo, fugindo um pouco desse lugar de falar das nossas dores, assim. Sim. Então, pra gente... Já tem muito lugar pra falar. Já tem, a gente já fala. E acho que também, há uns anos atrás, a gente falou muito sobre isso, né? Teve um boom de falar dessas coisas na internet, virou moda, né? A galera tava discutindo quem tinha mais dor. Virou um nicho, né? Virou disputando quem tinha a dor maior, né? E aí assim, eu não quero ter a maior não, pode ficar pra você. Eu quero falar de coisa boa aqui. Eu acho que no meio dessa celebração tem um rolê que a gente fala muito também, que é a troca com os nossos, de tipo assim, por exemplo, a gente leva empreendedores para vender, para fazer ali a parte de A e B ali, que é alimentação e bebida, mas que também pensar na formação dessas pessoas. Então, em algum momento vai falar sobre gestão, vai falar sobre empreendedorismo. E aí é 2h30, 3 horas de roda de conversa para, de fato, ter esse contato. Não é uma palestra do fulano de tal que vai ali fazer uma apresentação somente. Ele vai fazer uma apresentação, mas ele vai ter esse tempo de trocar com o público, de fato, que às vezes não tem esse acesso em outros talks, em outros lugares, assim, que é essa proximidade, de dar tempo, de todo mundo perguntar, de discutir. Acho que também é aprofundar também. Aprofundar nas coisas. E de ser multilinguagem de verdade, sabe? E estar nesse lugar de celebração e nesse lugar de troca e de falar, olha, hoje a gente não vai falar de dor, vamos falar de potências, vamos falar como eu posso te potencializar e como você pode me potencializar, sabe? Vamos falar dessa troca. Acho que é por esse caminho, assim, por isso a escolha de multilinguagem também, pra gente poder transitar nesses espaços e não ficar fechado. BH hoje tem um cardápio muito grande de festivais, né? Tipo, são várias opções para todos os gostos. E o que vocês acham que diferencia o Toca? Acho que vocês já pincelaram, assim, mas uma característica que só o Toca da Favela tem, que os outros não têm. Assim. Posso falar? Pode. É um festival favelado produzido por favelados. É um festival preto produzido por pretos. Por mulheres, por pessoas trans. É um festival que se propõe a ser inclusivo para o público, mas também na construção dele. A gente faz questão que seja assim. A gente, toda vez que a gente vai sair da rota do que a gente quer, é uma discussão. É uma discussão. Amiga, a gente vai mesmo colocar tal pessoa. Amiga, mas tal pessoa não tem muito contato com o tipo de cultura que a gente está se propondo a fazer. Vale a pena? A gente precisa dessa pessoa? Sim. Não tem uma pessoa de periferia para fazer isso? Não tem uma pessoa negra para fazer isso? Não tem uma pessoa LGBTQIAPN+ para fazer isso? Ok, aí a gente abre essa sessão. Entendeu? Então, acho que o maior diferencial, não sei o que nego acha, mas para mim o maior diferencial, que diferencia a gente dos outros é isso, assim. Porque tem festivais hoje em dia trabalham a inclusão, até porque se você não trabalhar a inclusão, quem é você no mercado, né, amor? 2025. Pô, mas acho que é isso, assim, que o diferencialzão é esse. Eu concordo, e eu tenho para ler assim, umas questões que, por já passar por diversos lugares assim, na cidade... Essa rodada, nossa. Como roda? Eu prezo muito pelo diálogo da periferia. Então, tipo assim, todo projeto na cidade, pelo menos 90% dos projetos que eu passei na cidade foi para me lidar com periferia, com pessoas pretas, sabe? Então, acho que o diálogo que a gente consegue estabelecer do Toca, principalmente com o artista, que são pessoas pretas, que são pessoas faveladas, eu acho que a gente preza muito pelo diálogo favelado. Eu acho que não existe uma coisa ali formalzona. Já trabalhei em diversos festivais. Não é aquela formalidade também dura ali, mas o diálogo favelado com favelado, gente, mandar um e-mail falando salve, salve, galera, é muito bom. É um alívio. É um alívio, assim, porque é isso, você consegue dialogar de fato. E aí, até os artistas, na hora da negociação, do jeito que... Existem duas coisas, assim. Eu falo isso porque alguns produtores me trouxeram isso de resposta. Alguns artistas trazem um rolê com Toca que é assim, velho...
Não é uma parada dura de uma produtora, de uma agência que tá te mandando uma mensagem para te contratar. Não. O Toca quer que você faça parte do rolê. Sabe? A mensagem, a primeira mensagem, o primeiro contato é um contato de tipo assim, velho, é porque isso aqui faz sentido pra gente e a gente também acha que faz sentido pra você, de você estar aqui. Então, no diálogo de contratação, é literalmente um diálogo. Legal. Sabe? Muito massa, assim. Acho que isso. Você falou disso, eu lembrei da conversa que a gente teve esses dias, que você comentou da formalidade dos contratos. Olha a preocupação da garota. Assim, amigo, esse contrato aqui de 20 páginas, a nossa galera não vai ler. Então, assim, ou a gente reduz esse contrato e coloca ele de um jeito entendível e resumido, ou então você saiba que a galera vai assinar um contrato que não tá lendo, assim. Então, assim, são detalhes, são pequenos detalhes. É uma preocupação que é isso. Só quem tá na favela que vai entender. Que vai né? entender. Tipo assim, não adianta. E, gente, nessa trajetória, né, do Toca, tem algum momento, assim, que foi muito... Não, todos foram importância, mas, sei lá, alguma história que impactou muito vocês, assim, de artista, de público, de alguém que trampou na produção, enfim, que vocês têm em mente, assim, e que marca, assim, vocês, de alguma forma? Eu acho que... Pode falar primeiro, que eu tenho que procurar aqui. Nossa, mas é porque são algumas. São muitas, né? São muitas. Eu... Como chama a irmã do Jonathan Fé? Sulamita Fé. Sulamita Fé. A Ana Cecília convidou na curadoria dela do Toca no CCBB a Sulamita Fé para fazer um desfile de moda sustentável e para fazer uma conversa com o público após o desfile sobre as peças, né, sobre a criação dela. Legal. E foi extremamente emocionante, porque foi a primeira vez que ela estava fazendo aquilo. E ela faz isso extremamente bem. De uma maneira muito profunda, muito bem trabalhada. E aí me pegou muito ser a primeira vez e já ser no CCBB, sabe? Sim. Um outro momento muito importante foi a Adriana Araújo fechando o festival no domingo. Tem isso no Aftermovie, lindíssima, a Adriana chorando e falando, cara, eu nunca imaginei que eu fosse cantar num espaço como esse, assim. Nunca imaginei que eu fosse pisar aqui dessa forma que eu tô pisando aqui hoje. E aí isso foi muito valioso pra gente. Porque... isso foi antes dela cantar em outros lugares consagrados da cidade, né? Que hoje pra ela já tá mais comum, né? Mas quando ela tocou no Toca foi nos primeiros momentos. Foi a primeira vez que ela tocou no Mas CCBB. é isso, ser uma pessoa favelada também, né? E de enxergar aquele circuito ali como um lugar que não é dela também. E a gente isso que ela relata no vídeo. Ela fala... No vídeo não, é no ao vivo, porque é uma gravação do festival. Ela falando isso, ela falando, nunca imaginei que eu fosse subir aqui, que eu fosse estar aqui cantando, que eu fosse sair de lá da Pedreira Prado Lopes pra vir pra cá, pra trazer minha música pra essas pessoas que estão aqui, sendo produzido por essas pessoas que estão trabalhando aqui. Então acho que isso tudo é muito valioso, sabe? A gente constrói um cenário que às vezes até a gente se perde, assim, a gente fala, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, sabe? A gente não consegue muito... É tanto que durante o festival a gente não entende muita coisa. A gente vai entender o festival anos depois. Anos, literalmente anos. Depois. Tem coisa que a gente só entende depois de meses, sabe? Que a gente senta pra conversar e fala, caralho, aconteceu Tem isso. noção do que a gente fez, né? Pra mim, eu acho que um momento muito, muito bom, assim, foi a gente no meio de um caos, né? Porque o Toca na Favela foi 10 dias, produzido em 30 dias. Pré-produção e o pau quebrando ali, aquele caos, né? Sim. Aí eu lembro do Gabs. O Gabs chegou em mim e falou assim, uai, negona, o festival não tem um manifesto? Eu amo. Eu falei assim, o que a gente precisa para um manifesto? Aí ele falou assim, um texto e um diretor. Falei, tá. Pronto. E aí eu tenho pessoas malucas assim na cidade, gente, que eu ligo. Você sabe, eu já te liguei no meio de loucura pra você pegar loucura junto comigo. Que topa essas loucuras. E eu gosto muito que bom, né? Que bom que elas topam. Porque foi nessa que eu liguei. Eu lembro que eu liguei pra Isa. Falei, Isa, seguinte, eu tô com uma ideia assim, assim, assado, e tô precisando de um texto.
E eu queria um texto, assim, nessa pegada poética, mas numa pegada, assim, bem de slam ali, numa pegada favelada, sabe? Eu não quero um poema para as pessoas, lúdico para as pessoas. Não, eu quero uma coisa ali, direta, papum, mas que ao mesmo tempo leva todo mundo para esse lugar reflexivo, que dá uma climatizada, não sei o quê. Tum. Ela falou... Te envio até... Isso foi o quê? Numa terça-feira? Ela falou assim, te envio até na quinta-feira de manhã eu te mando. Eita. Tum. Liguei pra Arthur Honey. E falei, amiga, eu preciso gravar um manifesto. Como assim, negona? Eu preciso fazer um vídeo de um minuto. Assim, assado. Tum. Ele falou, que dia que você precisa gravar? Eu falei, a gente precisa gravar o mais rápido possível, porque o festival já é daqui 10 dias. Tem como ser amanhã? Tem como ser assim. A gente pode... Ligamos, construir ali uma rede ali, fizemos o negócio. Quando o vídeo saiu... Eu lembro. Nossa, eu chorei tanto. Até hoje é um vídeo... Manifesto até hoje, gente. Até hoje eu vejo o manifesto e eu falo assim, gente, o que foi isso aqui? Sim, ficou muito bonito. E no processo criativo da próxima edição, a gente tem uns momentos de quebra-cabeça da gente. A primeira coisa que ela fez foi, coloca o manifesto aí, vamos assistir. Pra poder parir a próxima edição. Refrescar. Entender qual foi o turbulão de coisas, assim, que, assim, tem vários momentos, por exemplo, Babadã também saindo, porque, assim, o impacto, abertura com a Mãe Munhandê. E aí vem o último dia, que a Adriana Araújo, no meio do rolê, o céu aberto, com criança. Sim. E aí, à noite, Babadã no teatro, começa no teatro, e aí tudo que o CCBB sempre falou com a gente o tempo inteiro. Eu lembro da Ana olhando pra minha cara, eu olhando pra cara da Ana, e a Ana falou assim, olha... Babadã vai começar em 5 minutos. O cortejo vai acontecer ou não vai? E essa foi uma das coisas que o CCBB pediu assim, pelo amor de Deus, não faz, não dá pra fazer e tal, estraga as coisas e tal. Eu falei, eu conheço meu público. Favelado sabe ser favelado. A gente também sabe ser chique. Sim. Foi Babadã saindo do teatro, levando a plateia inteira para dar uma volta inteira nos corredores. E levar embora. Né? E levar embora. E sair com todo mundo. Foi assim. Muito legal isso. E a mãe Efigênia pegou a gente lá fora. Mãe Munhandê, né? Do Manzo, pra quem conhece. E levou a gente pra dentro do CCBB. E aí o Babadão pega a gente lá dentro no último dia. E leva pra fora. Vocês me lembraram de uma coisa? Queria muito contar. Que eu lembrei. Você falou de um momento muito importante que aconteceu no festival. E eu lembrei que no dia da Adriana Araújo, eu não tava lá porque coincidiu com a virada cultural. Então, eu fiz Toca na Favela no sábado, o dia inteiro. De madrugada fiz música na rua. E no outro dia já tinha que estar lá de novo. Então foram basicamente 48 horas seguidas de trabalho. E aí eu tive que passar em casa, claro. Não vi esse início com a Adriana, não. Cheguei lá, a Adriana já estava tocando. Mas aí me contaram que deu o horário da Adriana e a Adriana era na área externa. E aí caiu uma chuva, do nada. Do completo Chuval. nada. Não estava chovendo. O céu desceu. Gente, todos os festivais que passam aqui tem uma história com chuva. Tem. E aí a Adriana chamou a produção lá atrás. A produção, numa discussão, se colocava, tirava a Adriana de fora do espaço, colocava dentro do teatro, se tinha como fazer essa movimentação, se não tinha. A Adriana chama a produção pra acalmar todo mundo e fala, gente, já tá resolvido. Já conversei com minha mãe Ansan e essa chuva vai passar. Sim. Você lembra disso agora também? Ela chamou dentro do camarim. Dizem que papo de 15 minutos, a chuva foi embora, a banda montou. Quem é? Como começou é que chama, o samba. gente? Aquele negócio que o pessoal chama pra a chuva São Pedro não é... Não, é uma cacique, entidade. não. Cacique Cobra Coral, não é Cobra esse, né? Coral. Quem é Cobra Coral? Quem é Cobra Coral? Quem é Cobra Coral? Adriana Araújo, eu falei, mamãe. Juro. Foi. E foi um dia lindo, assim. Acho que todos os dias, na verdade, foram dias lindíssimos, assim. Eu tenho história de todos os dias. Histórias contáveis e histórias não contáveis. Aí dá um outro podcast só sobre as histórias. Exatamente. Vamos deixar por tudo às claras, que é o podcast da Clara Tanuri.
Aham. Que aí são os teminhas mais... Chama. Pessoas- Eu gosto, inclusive, Gente. com ele. Claro, convite. Tá feito. Já Por quero. favor, a gente tem muitas histórias, tá? Nossa. Pra contar no seu podcast, claro. Ai, amo. Muita coisa. E, gente, um dos grandes triunfos, né, do Toca é, de fato, conseguir conectar esses artistas né, de diferentes quebradas também e formas de arte, né? Para vocês, como que você vê o papel do Toca de fortalecer esses artistas, né? De trazer visibilidade, de fato, acreditar no potencial deles, assim. Lembrei que a gente colocou com essa pergunta, lembrei que a gente colocou um artista que nunca tinha feito show. Quem foi? Mel da Norte. Meu da Norte. Inaê. Legal. Não tinha feito show ainda. Foi a primeira vez que ela fez e já foi no CCBB. Eu acho assim, chocante, né? Não, Porque eu pra pisar lá... Já chega com o pé na porta. Pois é, eu pra pisar lá precisei de 5 anos de música, fazendo o meu próprio festival pra eu poder me apresentar lá. Então, assim, a Mel era uma artista que eu ouvia muito, foi uma das minhas indicações pro festival, que são pouquíssimas, acho que eu fiz 2, Que MC massa. Dodô e Mel da Norte. E aí, a Mel foi o primeiro show dela ali, e a gente já legal. botou ela no Balanço Geral, cantando ao vivo no Balanço Geral pra Minas Gerais inteira. Tudo. E aí, eu acho que... Enfim, só lembrei disso mesmo, essa questão da Mel ter sido... Do primeiro show dela já ter sido ali. E acho que quem vai responder isso melhor é a Negona, porque artístico é dela, né? Então vou deixar minha diva falar. Não, acho que é isso, mas também pensar no artístico, pra mim, é muito sobre conexão real das coisas. Não é sobre tô te contratando aqui, tô te pagando um cachê, vem, faz a sua entrega aqui. Eu acho que é uma conexão Tem que fazer sentido, né? real mesmo, fazendo sentido. O Tambores Eletrônico do Gira agora fez uma parada também que eu gostei muito, inclusive Camilo e Felipe, vou copiar para os meus próximos festivais, que eles trouxeram os artistas antes, fizeram um churrascão, um sim. dia ali imersivo, só com os artistas que estavam ali Achei no legal. line, trocando ideia, tomando uma cerveja, sabe? E eu acho que o Toca também, eu gosto de trazer muito isso para dentro do artístico, sabe? Que seja um lugar que as pessoas se sintam à vontade de Se trocar conectem. ideia, de se conectar. Teve artista que ele se sentiu tão à vontade que a gente ligava para ele, tipo assim, olha, você vai descer no aeroporto tal hora, vai ter uma van assim, assim, assada. Ele falou assim, precisa me buscar não. Eu vou chegar no aeroporto, vou almoçar, não sei o quê, na hora que eu tiver que entrar no palco, 1 hora antes, tal, não sei o quê, vou tá lá. Chegou, viveu, rodou altas quebradas, foi comer em outras quebradas, sabe? Que legal. E aí eu acho que é isso, deixar também o artista confortável para ir para outros territórios. Porque querendo ou não, a gente estava ali dentro do CCBB e os artistas ficando em hotel. Inclusive quebradas, pessoas que têm dinheiro. Me chama para abrir uns hotéis nas quebradas, gente. Falta. Interessante. Entendeu? Não Falta. tem favela? Tem? Não tem. Quando você vai ali pro Rio de Janeiro, tem muita coisa. A gente, inclusive, uma vez. Eu do nada andando. Aí eu gravo, você vê, gente, que Lá no você tá Vidigal, fazendo? né? Ai, foi incrível. Eu tava Aqui. indo gravar, Eu tô fazendo inclusive. aqui. E aí eu acho que é isso, assim, de... Para além de... Eu não... Acho que o que eu mais penso, fica fixo na cabeça, é não deixar o Toca virar um festival insensível, que vira só contratação. Eu tenho dinheiro para pagar o seu cachê, você vai vir, vai fazer a sua entrega e meu festival vai ser maravilhoso. Porque eu sei que a partir do diálogo, nessa construção ali de conexão real, vai para além do show. Sabe? Vai pro comodismo ali do artista de se sentir bem. E até mesmo ali na hora da contratação é outro diálogo. Total. Porque de conhecer seu trampo, de conhecer seu rolê ali, os artistas têm interesse em vir. Então, às vezes, por exemplo, você não tem 60 mil para fazer com o artista, mas você consegue negociar ele porque ele acredita no seu rolê, ele vai falar assim, paga minha passagem, eu vou. Então, e para Acontece mim, muito. acontece muito isso. Isso é Então, muito legal. para mim, essa conexão real de favelado, de ser uma troca de favelado com favelado, inclusive me perdoe alguns produtores aí do Brasil afora, porque às vezes para mim eu preciso que a ideia do festival chegue no artista, porque às vezes o artista já não tem Até pra mais uma entender equipe pra favelada. até pra entender pra quem que ele tá encantado. Né? Exatamente. Não é mais do mesmo, de tipo assim, daquela agenda que você tem que ali cumprir. Não, é um rolê que você vai vir, você
vai Isso é muito curtir. doido, porque às vezes o artista chega num momento de carreira que ele nem tem noção pra onde que ele tá indo. Ele só entra no avião e vai. E vai, né? Tipo assim, na hora ele chega lá. E aí é isso, assim, eu gosto que a ideia do festival, a temática do dia do festival ali, seja que o artista saiba daquilo ali, ele fala assim, não, realmente, o que eu faço, o que eu trabalho, tem a ver com isso aqui que estão me propondo. Legal. Sabe? Então eu vou me dispor a ir, vou me dispor a fazer acontecer. E é isso, é na multilinguagem, né? A galera do teatro, da música, do cinema, da dança, de muita coisa, assim, de pensar ali... residência, formação, que vai conectar. A residência, por exemplo, do Léo, eu sou suspeito de falar porque o Léo é meu marido, viu, Belo Horizonte. Léo Garcia, gente. Léo Garcia é meu grandão, marido. 3 metros de homem. A gente tem um trisal que é eu, Léo Garcia e Rafa, que inclusive é outra fofa que teve com a gente no festival. Mas a residência dele também ali, o jeito que ele trabalha com a dança, o jeito que ele trabalha com corpos de periferia, é surreal, assim. Então, acho que o Toca na Favela, ele é sobre conexão real, sabe? E acho que dentro do direcionamento artístico da ideia do festival, isso é uma coisa que eu não abro mão perder nunca. Tem que ser real para todo mundo. E aí começa a fazer parte da identidade do festival, né? Sim. É o que vocês falaram. E tem um ponto também que é muito legal, que além de dança, enfim, tudo, tem a questão da gastronomia, né? Como é que é para vocês? Como é que vocês perceberam, assim, o impacto disso no negócio, né? Tanto a gastronomia quanto os empreendedores favelados, enfim, como que isso impacta mesmo, de fato, nessas empresas, né? Negócios que são tocados na favela. Foi assim, ó. Eu acho que foi muito assim. O Grabs me ligar numa quinta-feira e falar: vamos comer um tropeiro sábado ou domingo, de fulano de tal, lá na quebrada dele. Aí eu falo com o Grabs assim: ô Grabs, vamos comer um pastel lá na Serra, que é maravilhoso. E aí eu acho que dessas idas e vindas, a gente falar, vamos ali comer um negócio, a gente pensou no festival assim, a gente quer comida boa e barata. Tem que ser um negócio ali que você vai comer bem. Deu até fome agora. Mas que você vai comer bem e vai ser barato, assim. E vai ser acessível pra galera. Acessível pra todo mundo. E aí, inclusive, tem uma cena na Broca que eu tava lá, acho que Nath Security tava na portaria ali do CCBB. E uma pessoa entrou e falou assim, comprou tipo assim... De tarde, isso era meio-dia, comprou tipo 20 pastel. Nossa, acabou com o estoque de pastel na última tipo hora. assim, 20 pastel de uma vez. Aí a moça conversando, eu e Nath Security passando, falou assim: vocês têm que voltar mais vezes. Uma pessoa que, logicamente, não é periférica. Não, essa pessoa, eu sei onde essa pessoa mora. E é no Niemeyer. Aham. É alguém do Niemeyer. Exatamente. Desceu pra comprar comida porque o cheiro tava invadindo o Niemeyer. Niemeyer. Meu Deus do céu. E aí, todos os dias do festival, essa pessoa tava lá. E em um dia específico, ela falou assim: velho, a comida é muito boa. Eu não encontro nenhum restaurante aqui na região Como é que faz? com esse tempero, com essa qualidade assim. Que legal isso. E barata desse jeito. Essa pessoa, várias pessoas específicas levavam coisa pra congelar em casa. Marmitinha, tipo assim, pegava um Que tropeirinho, legal. pegava pra comer agora Isso, e e outra é o que a gente tá falando, tipo assim, às vezes é uma pessoa que nunca ia ter acesso. Não que nunca, né? Se ela quisesse subir. Mas que é isso, é um tipo de conexão que só o Toca consegue poderia estabelecer. fazer, né? Isso é muito importante pra gente. Sou taurino, né, amigo? Gosto muito de comida. E aí, assim, eu acho que a experiência gastronômica do festival é um ponto muito importante, tem que estar muito bem alinhada com o festival, sabe? Sim. Faz parte, né? Um festival é uma experiência que tem que ser completa, assim, que tem que casar. Eu acho que isso é até um pouco de direção criativa também, né? Você emenda o seu festival, assim, a sua comunicação com o seu artístico, com sua técnica, com seu tudo, com a parte gastronômica. E aí pra gente isso é uma parte essencial, assim, porque a gente não gosta de comer mal na vida. Então a gente não vai querer que as pessoas comam mal no nosso festival, sabe? E é muito ruim gastar dinheiro com comida ruim, gente. O camarim, inclusive, foi feito por uma pessoa revelada. Que é o Fred. Trabalho com ele, assim, amo, faz vários camarins aí na cidade. Legal. E aí, até na comida, né, é esse cuidado também. Olha,
É comida de qualidade, de quebrada, de fato, vem de dentro de algum miolo, de alguma favela de Belo Horizonte, que é isso também, nós rodamos nessas favelas tudo comendo. E vai achando. Comendo e bebendo. E isso fortalece, você perguntou no que isso fortalece essas empresas, eu acho que para além de venda, né, tem muito a experiência também, de estar num lugar diferente, de levar essas pessoas, eu fico honradíssimo de levar a galera, de ter levado empreendedores da Serra, do Nova Cachoeirinha, que a gente consome no dia a dia, para dentro do CCBB e ouvia as coisas que a gente ouvia. Legal. Então, acho que esse fortalecimento vem nisso, assim, na experiência de estar num lugar diferente, de estar fazendo uma coisa diferente. E vem dessa galera que consegue, que fala assim, eu consigo fazer, porque foi a primeira experiência, às vezes, foi no Toca. E falar assim, não, eu consigo pegar um festival e fazer uma barraquinha, e fazer consigo me organizar para poder... e vai fazendo outras coisas na cidade mesmo, assim. Tipo assim, eu sei de de barraca que teve no Toca e que hoje em dia tá em vários outros festivais. Que legal. Sabe? Fazendo o rolê acontecer ali. Mas foi no Toca e falou, olha, o festival me dá uma estrutura, eu chego com isso, isso e isso, preciso alinhar acaba umas entendendo coisas um novo ali. modelo de negócio. Exatamente, isso é muito bom. E, gente, estamos caminhando pro final já. Ah, não, gente. Passou muito rápido. Não. Eu quero falar mais. Mas agora vamos falar de futuro, né? De próximos passos. O que vocês imaginam aí para as próximas edições do Toca? Onde vocês querem estar, né, nos próximos anos? E aí? Tá negando a dance. Eu acho que... eu acredito que a gente vai caminhar, acho que agora a gente quer Brasil. Legal. Mas a gente gosta muito de BH. Toca nas favelas. Entendeu? Mas a gente também gosta muito de BH. Eu acho que, assim, as ruas... Acho que pegar as ruas de BH, quebradas de BH, nessas entradas que também o Toca nos conectou com outras quebradas, com agentes culturais de outras quebradas, e que fala assim, se fosse possível trazer um pra cá, fazer um aqui, fazer um ali. Maravilhoso, assim. Eu acho que também tem essa ideia da gente ir para alguns cantinhos do Brasil, né? Para além de viajar, que é muito bom, mas de como que é fazer tudo isso que a gente conseguiu fazer em Belo Horizonte, conseguir replicar em outros estados, assim. Sim. Como que é se conectar com outros diretores artísticos, com outros produtores, com outros curadores, com outros artistas que às vezes a gente não conhece, porque eu e o Grabs é rata. A gente é muito rata de favelado. Então a gente conhece muito artista favelado que às vezes, tipo assim, não é nem sobre o hype que tá ali, que tem uma ascensão dentro da rede social ali, mas artista que a gente foi comer em algum lugar fora, viajando e conheceu ali. Então, acho que essa... E o melhor tipo de conexão é essa, né? Tipo assim, na fila do banheiro. Exatamente. Voltando enfim. Muito bom isso, assim. Então acho que é planos da gente se programar, da gente conseguir aí um anual, né? Acho que é uma das ideias, assim. É pelo menos um anual, mas pagando bem, a gente paga terapia cara, gente. Arroba marcas, né? Exatamente. E eu ia falar uma coisa, assim, que por mais que a gente se fortalece nesse diálogo, pra gente também, com as marcas, isso não diria prejudicial, porque a gente também consegue falar a mesma língua. Mas a notoriedade com as marcas ainda é muito pequena. Mas é sobre isso, de tipo assim, a gente entender, olha, quais são as marcas também, a gente sabe isso. A gente tem esse crivo de quais são as marcas, quais são essas marcas que dão conta de pegar um festival dessa forma. Sim. Sabe? Porque também não é só sobre dinheiro também, tipo, a gente poder executar. Mas é esse rolê de, tipo assim, essa marca que segura esse rojão, porque querendo ou não, a gente dá uma barulhada ali e a gente banca muito o que a gente fala. Que a gente segura o rojão, as marcas já sabem. Afinal, a gente fez numa instituição de um banco, 10 dias. Uma curiosidade, nesse festival, no CCBB, a gente propôs 3 dias. Era sexta, sábado e domingo. E eles que... O banco ligou pra gente e falou assim, eu lembro que eu tava na moto no dia, descendo Antônio Carlos, e aí falou, oi, Grabs, tudo bem? E eu atendi na moto. Meu Deus. Falou, tudo bem? Gente, não façam isso. Não façam isso. E aí falaram, do CCBB e tal, a gente quer ter uma conversa com você, porque a gente viu a proposta e tal, parará.
E aí a gente quer fazer mais dias. Existe a possibilidade e tal. E aí a gente teve que trabalhar no sigilo por meses. Só eu, Negona e Dani. E é isso, a gente propôs 3. Dani Mendes. Dani Mendes era a nossa gestora administrativa maravilhosa. Responsável por muita coisa que o Toca fez também. Muita coisa da vida pessoal, da carreira de cada uma também. A Dani tá sempre ali próximo. Então, Então, rolou isso assim, isso foi incrível, porque a gente propôs 3 e a marca falou, não, a gente quer 10. Que legal, e né? a gente entregou abraça, assim. né? A marca não teve retorno negativo pra dar pra gente. O pós foi maravilhoso. A gente sentou numa reunião com o CCBB que eu falei, hoje o Rojão vem, né, agora? Hoje o Rojão vem, hoje vem o Parecia um bate-papo, foi maravilhoso. Então, ó, gente, tá. A faca e queijo não, porque CCBB tem no Brasil inteiro. Né? Vamos entender esse CCBB? Gente, Vamos entender? Eu acho que é uma direta. Acho que é uma direta. é isso. Gente, é isso. Chegou ao fim. Muito obrigado pelo carinho, por o tempo, a disponibilidade para trocar ideia. Já tô assim, ó, ansioso para o próximo. Toca na Favela, já quero colar demais. E Trabalha com a gente, Tonton. Hoje, Você sabe que Pois você é. é Não, nosso sonho? Eu já falei. Não, pois é. Disso, que você é nosso sonho. Tem uma galerinha aí na cidade, inclusive Tonton é um desses, né? Umas pessoas aí que a gente fala assim. A minha meta de trabalho, pessoa na né? comunicação é você há anos. Eu já falei com o negócio, só passar as datas que já vou travar tudo. Pois é. É isso. Então vemos aí, ó. Mas é um sonho real, amigo, trabalhar com você, assim, ter você na construção do Toca, porque eu acho que é isso. Uma coisa que a gente não falou foi que o Toca é feito por muitas pessoas, assim, cada pessoa faz uma diferença enorme. A gente não tem vaidade. Aquilo que a gente não sabe fazer, a gente fala, estou te chamando aqui por isso. Sim. Eu não sei fazer. Não me Precisamos pergunte. de você aqui, precisamos do que você faz aqui, sabe? Então, assim, o seu trabalho é um dos trabalhos que a gente olha há anos, porque a gente namora várias pessoas na cidade, vários trabalhos na cidade. A gente teve a honra de trabalhar com muitas pessoas que a gente queria. Papo de, sei lá, 20 pessoas que a gente sentou por tempos e bateu cabeça e falou, a gente precisa trabalhar com essas pessoas de alguma forma, assim. E aí seu nome tá desde o primeiro lá na lista e vai ficar pra Vem sempre, aí, assim, gente, sabe? né? Com certeza. Bom, o episódio de hoje fica por aqui. Se você ainda não tá no canal de transmissão do Clube do Rolê, você tá perdendo tempo. Porque lá tem a programação dos melhores rolês pro seu fim de semana. Tem sorteio, tem cupom de desconto. Você vai ficar sabendo em primeira mão da próxima edição do Toque na Favela, com certeza. Então, passa lá para conferir. Acompanhe a nossa agenda semanal também. E esse podcast conta com o apoio da Ken BH, que me investe em cada episódio. Ó. Essa estampa lindíssima é da Ken. E a Ken que agora é 100% online. Você pode adquirir essa estampa e outras estampas belíssimas em www.kenbh.com.br. E para quem escuta o nosso podcast, é só usar o cupom CLUBE10 para ter 10% de desconto. E para quem fizer compras acima de R$300, você garante num boné da Ken. Você pode escolher lá o seu modelo preferido. E a nossa lembrancinha especial. Oi, gente, ainda tem presentinho. Que é um boné personalizado, tá? Mentira! Esse não tem na loja. Boné, tá? Entendeu? Eu gosto de coisas exclusivas, Meu Deus. tá? Exclusiva. Eu Só pra quem eu amo ama festival. Eu gosto de coisas exclusivas, sim. Meu Deus, gente, não. Lindíssimo. Sobre, Cala a muito boca. obrigado, Não gente. tem pra vender, Cala só a pra boca. quem. Só pra quem vem. Só pra quem vem Obrigado. aqui. Clube do Rolê, obrigado, Ken. Gente, eu amo a Ken. Obrigado, Ken. Eu vesti Ken no último Toca na Favela. Ai, que legal. Sim. que massa. 10 dias vestindo Ken pra cima e pra baixo, foi perfeito. Tudo, Eu nunca me senti tudo. tão bonito da minha vida. Ah, não, as peças são belíssimas. Lindo, gente, amei demais. Deixa eu ver o seu, meu bem. É igual? Não, Não, é exclusivíssimo. Gente, Ah, a gente Entendeu? troca, bebê. Sim. Nossa, amei, tá? Vou usar o seu e o meu. então é isso. Se você quiser garantir seus lookinhos aí pros próximos festivais, só passar lá no site da Ken. E, gente, deixa aí onde o pessoal pode encontrar vocês. Nas redes, nos rolês, enfim. Se quiser deixar o endereço. A Negona você encontra no Pagode do 90 lá na Serra toda segunda-feira. Sim. Toda segunda-feira no Pagode do 90 você me encontra presencialmente. Nas redes sociais, é Negona Dance. E é isso. Aí lá tem e-mail, tem as coisas, tudo. Contato para jobs. Contato para jobs, tudo. Minha rede social é DJ Grabs, Grabs. Lá você encontra várias coisas, vários rolês. Mas se quiser encontrar ele mesmo, é toda quarta-feira lá na Casa Na Sapucaí. Casa Na Casa Sapucaí, no Funk de Quarta. E eu também quero agradecer a Teia de Criadores, que é esse espaço maravilhoso que nos recebe tão bem aqui para a produção deste podcast. E é isso, gente. Até o próximo episódio do Clube do Rolê, o ponto de encontro oficial dos rolezeiros profissionais. Aí. Essa força. Pronto.